Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, com a sua casa. Seja muito bem-vindo a mais um devocional. Todos os dias, às 6 horas da manhã, estamos aqui, iniciando o nosso devocional, sempre amanhecendo o dia na presença do Senhor, aprendendo mais e mais da sua palavra, sendo direcionado por ela, porque é a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus que nos conduz, é a palavra de Deus que nos faz viver o melhor daquilo que o Senhor tem como promessa, como propósito. Sejam todos bem-vindos. Mais um devocional, mais um momento onde estamos na presença de Deus, na presença daquele que tudo pode, daquele que tudo faz. Vamos aprender mais do Senhor hoje, vamos aprender mais daquilo que Ele tem para nos entregar nesta manhã. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Mira, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Miaira Lima, seja bem-vinda, que Deus abençoe. Seja bem-vinda, Gi, Deus abençoe, querida. Bom dia, Rose, seja bem-vinda. Vamos iniciar o nosso devocional, vamos chegando. Esse é o dia que o Senhor fez, nele devemos nos alegrar. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Ila. Sejam bem-vindas, querida. Deus abençoe vocês. Vamos chegando. Mais um devocional. Como eu amo as manhãs, né? O momento que eu mais gosto é esse, onde compartilhamos a palavra, somos alimentados. Bom dia, Marta. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Vilma, seja bem-vinda, Deus abençoe. Obrigado, Irla, obrigado, Mira. Queridos, vamos começar o nosso devocional e eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração essa semana e uma palavra que vai começar com uma pergunta. Essa pergunta eu me fiz essa semana e vou transmitir essa pergunta a você. Você tem descansado? Como é que está a sua vida? Você tem descansado? Você tem relaxado, você tem respirado. Sabe aquela sensação de paz, aquela sensação de descanso. Ou a vida ela está como um rolo compressor. Você tem descansado? Eu não estou falando do descanso de deitar e dormir. Esse é o descanso físico. Eu estou falando do descanso de alma, o descanso de espírito, o descanso do coração. Você tem descansado? E foi uma pergunta que eu me fiz. Uma pergunta que eu me fiz essa semana. Sabe, eu não sei se isso acontece com você, mas de vez em quando eu converso comigo mesmo. De vez em quando eu falo comigo mesmo. Porque aqui dentro, existe o homem espiritual e o homem carnal. Existem duas pessoas, vamos dizer assim, vivendo. Nós somos seres espirituais e estamos vivendo dentro desse corpo. A gente não pode inverter as coisas. Não somos homens carnais tendo um espírito. Não.
Lembrando que quando eu falo homens, eu estou falando homem e mulher, tá? Homem de humanidade. Nós somos seres espirituais que estamos vivendo dentro de um corpo. Quando a morte chegar para mim e para você, esse corpo fica e o nosso espírito volta para Deus, diz a palavra. Então somos seres espirituais vivendo em um corpo. Para resolver o cansaço do corpo, é simples. Uma boa noite de sono. Agora, para descansar o espírito, para descansar a alma, só em Deus. Só no Senhor que há descanso. Sabe, queridos, espírito e alma não dormem. Eles estão ativos 24 horas por dia. Por isso eu vou repetir a pergunta. Você tem descansado? Bom dia, dona Heloísa, seja bem-vinda, querida. Bom dia, consultora Ana, seja bem-vinda. Deus abençoe vocês. Responde para você mesmo. Você está com o seu espírito muito cansado? Você está com a sua alma muito cansada? E eu quero começar lendo com vocês um versículo muito conhecido de todos nós. Muito, extremamente conhecido. Com certeza você já leu muito, com certeza você já ouviu palavras muito a respeito desse versículo. Mas ele tem nas entrelinhas grandes informações, grandes ensinamentos para mim e para você. Bom dia, Norimã, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Diz assim a palavra de Deus. Preste bem atenção. É um convite de Jesus. Nesse momento, Jesus está me convidando e te convidando. Entenda isso como um convite. Entenda isso como um convite. Diz assim a palavra de Deus, em Evangelho de Mateus, capítulo 11, do 28 adiante. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Agora, presta bem atenção no que ele diz. Acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você entendeu o que você ouviu? Eu vou repetir. Palavras de Jesus. A voz de Jesus falando para você e para mim nesta manhã, nos convidando. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Achareis em mim, diz o Senhor, descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus por isso. Existe um lugar de descanso da nossa alma, do nosso espírito. Existe um lugar de refrigério. Existe um lugar de renovo. Existe um lugar onde as nossas forças são renovadas. Existe um lugar
onde a nossa alma e o nosso espírito pode respirar em paz. Bom dia, Aline, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Onde estão as suas preocupações? Onde elas estão? Você está preocupado com o quê? Você está ansioso, ansiosa com o quê? Onde a sua alma está cansada? Onde o seu espírito está cansado? Bom dia, Cláudia. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Sabe, por que concentramos tanta energia em resolver determinados problemas da vida e ainda assim não resolvemos nada? O que está faltando? Eu não sei, mas às vezes a gente concentra tanta energia, tanto foco, tanta ação para resolver um problema, para resolver uma demanda da vida, para resolver uma questão, e não conseguimos. Percebemos que o que a gente fez não surtiu muito efeito. O que a gente pensou em relação àquele problema, àquela situação, àquela demanda, àquela questão, não adiantou nada. O que está faltando? O que está faltando para que isso se resolva? Para que essa página seja virada? Para que esse sentimento desapareça? Para que esses pensamentos mudem? Para que as minhas ações sejam ações assertivas? O que está faltando? Por que às vezes estressamos com o nosso cônjuge, com o nosso namorado, namorada, com os nossos filhos, amigos? Por que às vezes estressamos com a gente mesmo? Por que às vezes ficamos uma pilha de nervos? Por que às vezes queremos chutar tudo e jogar tudo para o alto? Eu não sei, de repente eu estou falando com pessoas aqui que estão vivendo nesse momento isso. Outros não. Outros estão tranquilos e bem, graças a Deus. Mas não é a grande maioria. Não é a grande maioria. Bom dia, William. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus abençoe, querido. Por quê? E por que esquecemos do ensino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quando diz de buscar o verdadeiro descanso? De buscar o verdadeiro descanso da nossa alma, do nosso espírito, para que a gente possa estar em paz, para resolver as demandas da vida. Põe uma coisa na sua cabeça, grave isso bem o que eu vou te dizer. Eu só consigo resolver as questões externas. Eu só consigo resolver as questões externas da vida se aqui dentro tiver resolvido. Entenda isso. Bom dia, meu amor, seja bem-vinda. Deus abençoe. Nunca esqueça disso. Eu só consigo resolver as demandas externas da vida, os gigantes que se levantam, os desafios que chegam, se aqui dentro tiver resolvido. E eu só consigo resolver aqui dentro se eu descansar, se eu tiver descansado. Preciso estar com a minha alma em descanso, preciso estar com o meu espírito em descanso, em paz. Por isso que Jesus Cristo, sempre quando ele ia resolver alguma coisa externa, ele antes falava para a pessoa que estava envolvida nesse problema, para a pessoa que ia receber o milagre. Primeiro Jesus falava o seguinte: a paz esteja convosco.
Ele dizia sempre: não temas, porque a preocupação de Deus para a nossa vida não é o externo. O externo é fácil de resolver. Tanto é que os discípulos depois perguntaram, num determinado momento de uma crise, de tempestade: quem é este homem que até os ventos e os mares o obedecem? Para resolver o externo, para Deus é muito simples. Mas Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Deus, Ele está preocupado aqui, em resolver aqui dentro. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Por isso que sempre quando Jesus chega, Ele nos enche de paz, Ele nos enche de descanso. Ele troca o fardo, porque o fardo dele é mais leve. O fardo dele é suave. Às vezes você está carregando dentro de você, na sua alma, no seu espírito, peso demais. Mas nesta manhã, o versículo que lemos fica muito claro o que Jesus Cristo deseja fazer em mim e em você. Nesse convite que ele diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, porque em mim existe alívio de alma, alívio de espírito. E ele diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, diz o Senhor. Você só vai conseguir resolver os problemas da sua vida, você só vai conseguir ver a solução das questões que de repente te afligem nesse momento, nessa fase da vida, se aqui dentro você estiver em paz. E essa paz só é possível quando descansamos o nosso espírito e a nossa alma em Deus. Por isso Jesus Cristo sempre nos diz: a paz esteja convosco. Não temas, não temas. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda, querida. Sabe, hoje eu quero falar um pouco sobre essa busca de descanso. Até aqui foi uma introdução. Agora eu quero entrar no devocional. Eu quero falar um pouco sobre essa questão do descanso da alma e do espírito. Jesus nos ensinou, através dessa porção da palavra, sobre o verdadeiro descanso. Como eu falei, o descanso físico é simples de resolver. Uma boa noite de sono, você recupera as suas energias físicas. Agora, a alma e o espírito, que são eternos, eles não dormem, mas eles se renovam, eles se fortalecem, eles descansam no Senhor, só nele. Por isso esse convite de Jesus Cristo: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em mim achará descanso. Dentro da cultura judaica vigente da época, e ainda nos dias de hoje, impedem que a essência da palavra seja vivida enquanto ao descanso. Porque achamos que não precisamos descansar. Achamos que a alma e espírito não precisa de descanso. O que vale é o corpo, o que vale é a nossa energia, o que vale é o nosso dia a dia, o que vale é o nosso movimento para que a vida aconteça. Mas esquecemos que a nossa alma e o nosso espírito precisa de descanso. E o que é descanso? A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o descanso. Por que Deus se preocupou com isso? Por que Deus se preocupou com o descanso da alma, o descanso do espírito? Porque Deus sabia desde o princípio que o homem precisaria de refrigério, que o homem precisaria de renovo. Porque às vezes a nossa vida, querida, está no piloto automático.
Às vezes estamos no olho do furacão e pelo fato da nossa alma e do nosso espírito não estar descansado em Deus, não vemos soluções para a nossa vida, não enxergamos, porque com a alma e o espírito cansados, não temos a capacidade de ouvir a voz de Deus e de receber dele as instruções e ensinamentos para as demandas da nossa vida. Por isso Deus fala muito sobre o descanso, no sentido de que há uma necessidade urgente de você entender que a sua alma e que o seu espírito precisam descansar no Senhor. A palavra descansar no dicionário quer dizer aliviar da fadiga, cessar o trabalho, aliviar as cargas. Olha que interessante, eu pesquisei no dicionário essa palavra descansar. É aliviar da fadiga, cessar o trabalho, aliviar a carga. E é o que Jesus Cristo diz ali: tomai sobre vós o meu jugo, porque meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Esse aliviar a carga é fazer essa troca com Deus. Por isso que quando estamos diante de Deus, precisamos descarregar tudo aquilo aos pés de Cristo e voltar leve no Senhor. Descansar, na verdade, biblicamente falando, é muito mais do que simplesmente cessar o trabalho, aliviar a fadiga e aliviar as cargas. É muito mais. É confiar naquele que é o único que pode nos aliviar, nos refrigerar e nos fazer descansar nessa nossa jornada da vida. Entenda que o próprio Deus descansou quando criou todas as coisas. E por que ele descansou? Para ali nos ensinar um princípio do descanso. Do descanso. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou nesse dia. Em 6 dias ele fez todas as coisas. E no 7º dia, ele observou tudo que fez e descansou. Descansou de tudo que tinha feito. E abençoou esse dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra, como Criador que fizera. Queridos, o próprio Deus cessou, descansou. Aí você pergunta, mas pastor, Deus precisa descansar? Deus precisa dormir, Deus é espírito. E descansar para Deus foi parar de fazer tudo o que estava fazendo, porque já terminou. E parou. E viu que tudo que fez era bom. E nos ensina ali um princípio do descanso. Agora, por que insistimos em não ouvir a voz de Deus? A gente aqui não está falando de uma doutrina de criação, do descanso depois de criação, não. A gente está falando aqui do descanso da alma, do descanso do espírito. Do convite de Jesus que diz, vinde a mim. Vinde a mim que em mim achará descanso. O texto de Mateus deixa muito claro, vinde a mim. Ele não diz, eu vou a você. Ele não diz, fique aí me esperando. Ele não diz, fique aí parado. Não. Ele diz, venha a mim, vinde a mim. Às vezes procuramos pessoas, questões que podem resolver
as demandas da vida, às vezes procuramos achar descanso em outras coisas, mas esquecemos de procurar descanso, encontrar descanso, só naquele que pode nos aliviar e refrigerar a nossa alma. Só Ele pode resolver as questões da nossa vida, mas para isso precisamos descansar nele. Olha o que Deus disse no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 14. E Ele vai dizer para você nesta manhã, guarde isso como a voz do Senhor, para mim e para você. Entenda que a nossa vida, como eu sempre falo no devocional, a nossa vida é uma jornada. A gente está numa caminhada, vivendo um dia de cada vez. Mas olha o que Deus deixa muito claro para mim e para você nesta manhã no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 14. Ele diz assim: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Eu mesmo, diz o Senhor, o Senhor, o Criador, o sustentador, o soberano, aquele que pode todas as coisas, aquele que para ele não há impossíveis, aquele que detém todo o poder, aquele que te conhece profundamente, que te conhece completamente, aquele que te ama. Ele diz: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então você não está sozinho, você não está sozinha. Você está caminhando com aquele que diz que vai nos acompanhar. Você está caminhando com aquele que disse que vai te acompanhar até o fim. Mas nesse processo, Ele mesmo lhe dará descanso. Ele mesmo lhe dará renovo. Ele mesmo lhe irá refrigerar a sua alma, o seu espírito. Sabe, no início do devocional eu falei, você já teve aquela sensação de alívio, de respirar de forma aliviada? É isso que o nosso espírito e a nossa alma precisa estar e viver, aquele descanso, aquela paz. Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Sabe, queridos, Davi entendeu onde ele podia encontrar descanso. E olha que Davi era um guerreiro. Davi era um homem de guerra. Tanto é que ele não pôde construir o templo. E o seu filho Salomão que criou, que estruturou pela ordem de Deus. Salomão foi o homem que fez o templo, segundo a vontade de Deus. Davi queria construir uma casa para o Senhor. Ele falou: eu moro num palácio e o Senhor não tem uma casa para habitar. Deus gostou da ideia e desde da vinda com o povo ele teve o tabernáculo. Ele gostou da ideia, só que ele falou: Davi, você não vai construir, porque as suas mãos são sujas de sangue. Ele era um guerreiro, mas o seu filho Salomão, esse sim, irá construir uma casa, uma morada. Então a vida de Davi era uma vida intensa, de batalhas, de guerra. Mas olha o que ele escreveu no Salmo 91, Salmo 91, versículo 1 e 2. Olha o que ele escreveu: aquele que habita no abrigo do Altíssimo, ou seja, aquele que está no abrigo do Altíssimo, aquele que está sobre as asas do Altíssimo, aquele que está guardado no Altíssimo, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa na sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor que tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, em outras versões diz, na sombra do Onipotente descansará.
Existe descanso para mim e para você, na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo. Existe descanso no Senhor. Então, a primeira coisa, por que Deus deseja que na jornada da vida paremos e buscamos descansar nele? Porque Ele sabe a importância do nosso interior estar em paz, tranquilo, para que o nosso exterior seja resolvido. Então descansa no abrigo do Senhor. Descansa à sombra do Onipotente. Bom dia, Maurício. Bom dia, Gisele. Seja bem-vinda, querida. Descanse na sombra do Onipotente. Segunda coisa. A quem é dado o direito de buscar descanso? Porque às vezes você fica perguntando, será que eu tenho direito desse descanso? Será que eu tenho direito de parar nessa sombra do Onipotente, de estar no abrigo do Altíssimo? E às vezes, queridos, a gente olha para a gente com um sentimento de culpa tão grande que a gente acha que a gente perdeu todos os direitos que temos no Senhor. Eu não sei da sua vida, eu não sei das coisas que você pratica, mas de repente são coisas que te distanciam do Senhor. E você olha para você e fala, eu não tenho esse direito de estar no abrigo do Altíssimo, de estar à sombra do Onipotente. Sabe, queridos, o sentimento de culpa nos corrói, nos destrói. Precisamos estar atentos nesses sentimentos que são gerados pelas circunstâncias. Bom dia, Graziela. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Mas a quem é dado o direito de buscar esse descanso? A alguns, a um certo grupo social, a um grupinho seleto? Não. Não é isso que o texto que lemos diz. O texto diz, todos. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Todos. Isso inclui eu e você. Isso inclui eu e você. Bom dia, Kelita. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Deus não exclui. Deus só inclui em sua família. Sabe, o mundo faz isso, o mundo exclui, o mundo rejeita, o mundo fala, você não pode, o mundo fala, aqui não, mas Deus não. Deus inclui, Deus traz você para dentro da sua família e te faz viver uma vida de descanso, faz você viver uma vida de paz, faz você viver uma vida de renovo, porque Ele te ama e Ele quer você sempre perto dEle. Então você precisa ter aqui dentro o seu descanso, que só é possível no Senhor. Descansar a sua alma, descansar o seu espírito. Ele sempre está de portas abertas para receber. Por isso Ele diz, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Em mim achará descanso. Aqueles que estão atribulados, aqueles que estão desesperados, aqueles que estão sem solução na vida, aqueles que estão doentes de alma, de espírito. Olha o que Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 12. Eu vim para os doentes, para os necessitados. Querida, vou estar orando por você.
Que Deus conforte e te dê descanso de alma e de espírito. Que o Espírito Santo repouse sobre a sua vida e te dê consolo necessário. Amém? Vou estar orando pela sua vida. Que Deus possa agir e que os planos dele para o seu casamento, que são planos de bênção, sejam renovados em você, na sua casa e na sua família. Confia e descansa no Senhor. Descansa a sua alma, o seu espírito. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar de você. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. Entenda que tudo mais ele fará. Descanse no Senhor. Há refrigério para a sua alma. Há refrigério para o seu espírito. No Senhor. Descanse nele. E o seu casamento está nas mãos do Senhor. Ele contempla a sua dor, a sua tristeza, e ele tem refrigério para a sua alma. Descansa. Amém? Eu vou orar por você, tá? Vou estar em oração pela sua vida, pela sua casa. Jesus recebe todos aqueles que estão aflitos, todos aqueles que estão sobrecarregados, todos aqueles que não veem saída, todos aqueles que estão com as suas emoções, os seus pensamentos abalados. Deus tem renovo nesta manhã para a sua vida. Como eu falei, Deus primeiro quer cuidar aqui de dentro. Ele quer que você esteja bem, para que Ele possa cuidar das questões externas da sua vida. Procure descanso no Senhor. Procure descanso no Senhor. Sabe, a quem Jesus recebe? Ele recebe todos que estão cansados, todos que estão sobrecarregados, oprimidos. Sabe, às vezes a gente está cansado de lutar. Mas vá a Jesus, se renove na presença dEle, e Ele te dará direção, te dará orientação do que fazer e como fazer. Entenda que tudo é só nele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Confie. O nosso papel é confiar e descansar. Estar com os nossos ouvidos atento à voz do Senhor e andar em seus caminhos, entendendo que Ele tem alívio. Grave isso que Jesus diz. Às vezes, querido, a gente não vê solução. Às vezes a gente não vê saída. Às vezes a gente olha para nossas circunstâncias que estamos vivendo e só vemos tristeza, só vemos mágoa, só vemos um túnel onde não tem luz. Amém, queridos? É isso aí, querida. Só no Senhor que você vai ter a solução de tudo isso. Permaneça firme no Senhor. Mas olha o que o próprio Jesus Cristo diz no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 27. Preste bem atenção nisso. Você que acha que não tem saída, você que acha que não tem solução, você que acha que não consegue resolver os problemas da vida, Jesus olha para você nesta manhã e te diz: para o homem, para a mulher, é impossível. Mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Todas as coisas, todas, são possíveis para Deus. É na dificuldade da vida, é na demanda da vida, é nos gigantes que nos levanta na nossa vida, é que a nossa fé é fortalecida, é que a nossa fé é amadurecida. Não importa o que você esteja vivendo, não existe problemão e probleminha para Deus. Para a gente sim, para Deus não. Nada pega Deus de surpresa. E Ele diz: para o homem é impossível. Se tentar resolver as demandas da vida pela força do seu braço, pela força do seu pensamento, a solução não virá. Mas para Deus,
todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. Então entenda que esse descanso é para todos. Deus não exclui ninguém, pelo contrário, Deus inclui todos nessa grande família de filhos e filhas que estão no Senhor, vivendo os seus planos e os seus propósitos. E para finalizar o devocional, o terceiro ponto, e último para a gente encerrar, por que devemos buscar descanso em Deus e quais são os benefícios desse descanso? Porque buscar descanso em Deus existe uma promessa naqueles que buscam descanso no Senhor. Ele diz assim, voltando àquele primeiro versículo que lemos, ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Agora, qual é o resultado dessa busca de ir ao Senhor quando está cansado e sobrecarregado? O versículo continua, o próprio Jesus diz para mim e para você nesta manhã: eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Esse alívio é essa paz que excede todo entendimento. Podemos estar no olho do furacão, podemos estar vivendo uma fase difícil da vida, uma luta, mas a paz de Cristo que excede todo entendimento, quando o buscamos para descansar o nosso espírito e a nossa alma, nós somos cheios do alívio do Senhor. E essa paz que excede todo entendimento começa a tomar conta do nosso ser. E dessa forma, começamos a enxergar pela visão de Deus, pela ótica de Cristo, aquilo que estamos vivendo. Então, por que eu devo buscar descanso em Deus? Porque em Deus existe uma promessa de alívio. Quer experimentar o verdadeiro descanso? Então, se coloque aos pés do Senhor. Não fique aí chorando como se achasse que não teria solução, como se os problemas da vida não tivessem solução. Não. Entenda, eu não estou dizendo para não chorar. É importante, chore, é uma fase, passa. Mas chore no lugar certo. Chore para a pessoa certa. Rasgue o seu coração diante de Deus e diz: eis-me aqui, Senhor. Sem o Senhor, nada posso fazer. E Ele derramará sobre você o alívio. A própria palavra de Deus diz: o choro dura uma noite, no Salmo 30, versículo 5. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Existe o depois. Existe o depois. Devemos olhar além das circunstâncias, porque existe o depois. Isso que você está passando hoje tem um depois. Isso que você está vivendo hoje, existe um além. É para isso que a gente precisa enxergar no depois, no além. Enxergar aquele que tudo pode, aquele que tudo faz. Por isso que ele enxergue além dessa circunstância que você está vivendo. Descansa sua alma e teu espírito no Senhor. E Deus entrará com providência. Deus entrará com solução. Tenha fé. Tenha fé. Coloca a sua fé em ação, enxergando além das circunstâncias e crendo naquele que tudo pode, naquele que tudo faz. Existe uma aliança. Existe uma aliança entre Deus e cada um de nós. Uma aliança perpétua. Uma aliança de amor. Uma aliança de compromisso. Uma aliança de vida entre o Senhor e cada um de nós. Deus cumpre as suas promessas. O próprio Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O diabo vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim, diz o Senhor, para que tenham vida e vida em abundância. É nos pés do Senhor que há descanso. É nos pés do Senhor que há
abundância de vida. Existe uma aliança, nunca esqueça disso. Olha o que está escrito no Salmo 89, versículo 34 em diante. Preste bem atenção nessa porção da palavra. Escute essa palavra agora com o coração. Palavra de Deus para mim e para você. Não violarei a minha aliança e nem modificarei as promessas dos meus lábios. Não violarei a minha aliança e nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre, jurei pela minha santidade e não mentirei, que a sua linhagem permanecerá para sempre, o seu trono durará para sempre e será estabelecido para sempre, como a lua, a fiel testemunha no céu. Essa aliança é inquebrável, essa aliança não se desfaz pelas circunstâncias, pelo medo, pela preocupação. Existe uma aliança que foi feita pelo sangue de Cristo derramado na cruz, uma nova aliança. Entenda que eu e você estamos aliançados nas promessas do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Existe uma aliança inquebrável. Existe uma aliança que vem na nossa memória. Existe um memorial que nos lembra dessa aliança. Confie nessa aliança. Apegue-se a essa aliança. Confie nas promessas. E os benefícios é uma vida plena em Deus. Em Deus. Existe uma promessa. E eu quero finalizar esse devocional de hoje lendo com vocês o Salmo 23. O Salmo 23. Escute esse salmo com o coração. Quelita, escute esse salmo com o seu coração. O Salmo 23 é um salmo muito conhecido, mas é com ele que eu quero finalizar o devocional de hoje. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz em águas tranquilas. Restaura-me o vigor, restaura minha força. Guia-me nas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. O Senhor está comigo. E a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honra, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a sua bondade, não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades, sei que a sua bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu estarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Encontrar o verdadeiro descanso não significa ausência de problemas, mas significa o alívio, significa pastos verdejantes, significa águas tranquilas, significa que a bondade e a fidelidade do Senhor sempre nos acompanharão aonde estivermos. Aonde estivermos. Devemos confiar no Senhor e encontrar nele o descanso que tanto precisamos, o descanso da nossa alma, o descanso do nosso espírito. Esse descanso é para todos. Esse descanso é um convite de Deus que diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Vamos orar. Vamos orar para a gente finalizar esse devocional. Essa foi a palavra que eu quis compartilhar com cada um de vocês. E que Deus possa ser o seu verdadeiro descanso.
Que Deus possa ser o seu verdadeiro refrigério de alma. Que Deus possa ser o lugar seguro, esse abrigo seguro para o seu descanso. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Mantenha-se firme. Tem promessa de Deus para a sua vida. Tem alívio de Deus para a sua vida. Descanse no Senhor. Deus é fiel. As promessas dele jamais deixarão de ser cumpridas na sua vida. Mas descanse. Descanse a sua alma. Descanse o seu espírito. Respire aliviada, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus tem resposta para todas as questões da sua vida. O próprio Senhor diz, o próprio Deus, clama a mim e eu responderei. Coisas ocultas que não sabem. Deus tem resposta para a sua vida, para o seu casamento, para os seus filhos, para o seu trabalho, para os seus sentimentos. Deus é a única resposta e o único descanso para a nossa vida. Amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, continuamos na Tua presença, na certeza de que o Senhor é Rei, é Senhor, é Deus. Nada foge do Teu controle, nada pega o Senhor de surpresa. O Senhor detém todo o poder, toda a ciência, toda a sabedoria. Tudo pertence ao Senhor. Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu és o sustentador. Por isso, amado Deus, eu te peço que esta palavra que foi dita aqui, Senhor, invada o coração de todos e produza fruto, produza entendimento. Obrigado por nos ensinar nesta manhã, através da Tua palavra, que há descanso, que há alívio, que há refrigério no Senhor. Que possamos estar com essa nossa alma descansada, nosso espírito descansado no Senhor. Eu te peço, Pai, que esta palavra ela possa produzir verdadeiramente essa prática do descanso nos Teus pés, essa prática do descanso no Senhor. Por isso, Pai, somos gratos por esta manhã. Por esta manhã onde o Senhor nos trouxe aqui na Tua presença para aprendermos da Tua palavra, para sermos ministrados por ela e que ela possa realmente frutificar na nossa vida. Por isso, Pai, eu te peço, todos que estão online comigo, recebam esse alívio, esse descanso, esse refrigério da alma. Visita cada casa agora, Senhor. Visita cada família. Visita cada situação. E que haja o descanso necessário. Que haja o alívio necessário para todos eles. Que eles possam encontrar no Senhor respostas para todas as questões de suas vidas. Por isso, Pai, eu te peço, visita agora cada casa, cada família, cada situação, cada problema e derrama a Tua graça, derrama o Teu favor, em nome de Jesus. Que a Tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles, fazendo movimentar o Teu Espírito e que haja sempre o renovo de alma, o descanso de alma para as aflições e demandas da vida e que eles possam viver sempre o melhor que há no Senhor. Por isso, Pai, eu te peço, Espírito Santo de Deus, tira toda a preocupação, todo o medo, toda a ansiedade, toda a dor, seja agora retirado desta vida e que haja somente espaço para a Tua presença, para a Tua paz que excede todo entendimento. Nessa oração, Pai, eu peço especial agora pela vida da Quelita, que se apresentou aqui diante de nós. Tome a vida dela em Tuas mãos agora, Senhor.
em nome de Jesus, e que derrame o seu descanso, derrame a sua graça, derrame o seu alívio, e que ela possa ser renovada no teu espírito agora, em nome de Jesus. Pai, eu te peço pelo casamento dela, que esse casamento seja submetido agora ao senhorio de Cristo, porque a família é uma ideia do Senhor, a família é um projeto do Senhor, e que a tua graça, o teu favor esteja sobre essa família. Alcança o marido, renova a sua presença nele, restaure tudo aquilo que precisa ser restaurado nele, transforme tudo aquilo que precisa ser transformado, tanto nele quanto nela, e que esse casamento vire um testemunho de que tudo é possível no Senhor. Tudo é possível no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço a restauração completa deste casamento, e que ela possa voltar aqui e dar um testemunho de que só o Senhor é Deus. Eu creio porque o Senhor age, o Senhor age, o Senhor transforma, o Senhor restaura. Por isso, renova, em nome de Jesus, a vida dela e da sua família. Pai, eu te peço que o Senhor fique conosco, nos guiando, nos fortalecendo, que este novo dia que está iniciando seja repleto de descanso de alma, de espírito, e que possamos ser renovados na tua presença. Pai, eu não peço só por esses, mas por aqueles que irão assistir essa live depois, que esta palavra invada o coração deles, que essa presença seja uma presença real na vida deles, e que eles possam ser ensinados, ministrados por esta palavra de hoje. Que haja renovo de alma, que haja descanso, e que eles possam desfrutar de uma vida com o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia, obrigado por esta manhã, obrigado por nos trazer aqui para aprender mais do Senhor, e que possamos estar sempre firmes, alicerçados na Tua palavra, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus possa renovar vocês. Que Deus possa dar o descanso de alma e de espírito que tanto necessitamos. E que a gente possa viver na certeza de que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Que possamos estar fortalecidos sempre no Senhor. Amém, queridos? Continuamos então o nosso desafio. Hoje vamos ler o Salmo 105, o nosso desafio da leitura do livro de Salmos, e volto a repetir sobre a leitura bíblica anual, tá? Estamos lendo o livro de Êxodo, tá bom? Então, se você deseja participar desse grupo do livro de Êxodo, que estamos começando a ler, até dezembro estaremos lendo o livro de Apocalipse para finalizar, então que possamos continuar firme nesse propósito da leitura, tá bom? E quem deseja participar ainda dá tempo, tá? Eu vou deixar aqui meu WhatsApp para que você possa mandar uma mensagem para mim e dizer que você deseja participar desse grupo, tá? Várias pessoas mandam um oi para mim, Kelita. Tá aí meu WhatsApp, grava ele no seu celular e você deixou o seu aí também, tá bom? E aí eu vou te chamar, tá? E a gente estreita aí para poder continuar firmes na promessa de Deus, tá bom? E vamos juntos. Tá sendo incrível essa leitura bíblica anual. Eu sempre posto ali os áudios do capítulo junto com os comentários bíblicos de cada capítulo. Isso tem fortalecido, muitas pessoas já deram testemunho de que está sendo uma bênção. E é só o começo, ainda estamos no livro do Êxodo, né? Já lemos do Gênesis todo, estamos agora na metade do Êxodo e logo logo chegaremos em dezembro e finalizaremos com o livro de Apocalipse, tá bom? Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela dedicação de vocês estarem aqui sempre, todos os dias junto comigo, tá bom? Deixa eu só anotar aqui antes de finalizar o WhatsApp da Thalita, porque senão eu encerro a transmissão e perco esse Kelita.
Pronto. Que Deus os abençoe, querido. Obrigado aí pelo carinho de vocês e vamos continuar juntos, firmes aí. Deus ainda tem grandes coisas para realizar no nosso meio. Tá bom? E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional e mais um momento na presença de Deus. Obrigado, queridos. Que Deus abençoe vocês também. Vocês são incríveis. Vocês que me fazem acreditar, estar aqui firme, espalhando o reino de Deus, as palavras de Deus. Que Deus nos conserve assim e que a graça dele esteja sobre nós. Amém? Que Deus os abençoe, queridos, e até amanhã. Fiquem com Deus.